boa noite. Hoje, dia 2 de maio de 2024. Depois de muito tempo, novamente estou aqui fazendo um podcast, uma entrevista com uma personalidade conhecidíssima aqui em nosso estado de Santa Catarina, advogado, mentor de marketing pessoal e uma pessoa muito conhecida no nosso litoral aqui de Santa Catarina e do Brasil, que é o doutor Edivaldo Gomes. E a gente vai falar sobre política, vai falar sobre estratégias políticas, vai falar sobre assuntos diversos, porque, acima de tudo, o conhecimento é fundamental. Nós queremos dizer que sempre nós fazíamos as nossas entrevistas pela página Pois Agora, mas como ela foi hackeada lá em dezembro e a gente está ainda brigando, não diria juridicamente, mas brigando ainda nos trâmites oficiais pelo Facebook, para que a gente consiga de volta, e eles nos prometeram. Então, enquanto isso, a gente fica pela USA BR, que é uma página que o Leno está colocando no ar, colocou no ar, e vai sempre trazer personalidades aqui para conversar sobre assuntos diversos, conectados com o país do Tio Sam. Boa noite, Edivaldo, satisfação muito grande em tê-lo aqui. Gostaria que você fizesse a sua autoapresentação e, ao mesmo tempo, dissesse de onde você vem, enfim, o seu pequeno release. Boa noite os espectadores, boa noite Silvio. USA BR, Silvio. Boa noite Silvio, boa noite a todos que estão nos assistindo pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook. Gostaria de dizer que é sempre uma satisfação ter a oportunidade de levar a palavra. Eu costumo dizer que 2 P são importantes na nossa vida: pão e palavra. O pão alimenta o homem por um dia. As boas palavras o alimentam pela vida. Pela vida eterna, né? Pela vida eterna. Alimentam o caráter, a esperança. Inclusive depois que a gente parte, né? E depois que parte. Os homens vão e as obras, as boas obras, ficam. As obras sólidas. Então, muito boa noite. Sou Edivaldo Gomes, sou advogado, fiz educação física, dei aula em academia, trabalhei em escola. E cada dia você se surpreende, é como se você estivesse fazendo uma escultura. Cada vez que você tira um excesso, você percebe um pouco da essência. E eu sempre gostei da perfeição. E eu sempre gostei muito da comunicação. Sempre me interessou bastante. Eu sou nascido no Paraná, cresci em São Paulo e depois voltei para o Paraná. Trabalhei um tempo em Minas Gerais e depois andei em algumas cidades do interior quando eu fiz um concurso. Trabalhei na Secretaria da Justiça. Conheci muita gente boa, muita gente que me motivou e falou: não, você tem um colega meu, um grande abraço, doutor Adriano, trabalha com regularização de imóveis urbanos e rurais. Isso é muito importante. Às vezes o cara mora... Grande nicho de advocacia hoje, né? Hoje, trabalha e ele sempre tem uma dificuldade, vai deixando, ele vai construindo, mas a base às vezes não é sólida. E ele se aprimorou nessa área e ele falava, trabalhamos juntos, muitos e muitos plantões, aí eu contava algumas histórias, explicava algumas coisas, aí ele falava para mim: você está enterrando o talento, homem, você tem que estar no meio do povo. E eu estava lá e, enfim, há 12 anos, então montei o escritório de advocacia. Fui muito feliz, atendi muitas pessoas em muitos lugares, pessoas que precisavam de fato, como diz aquela história, trate bem o seu advogado, porque depois da sua mãe é o único que, mesmo não acreditando em você, vai te defender. E tem aquele ditado, né, doutor, que a gente vê, às vezes, eu já vi em vários consultórios de advocacia: ao padre e ao advogado, fale a verdade. Exatamente. E é muito importante. Eu sempre converso com eles lá, falo: não estou aqui para julgar. Tem uma pessoa na Terra que fará isso, que é o juiz, e tem um ente, não sei como podemos definir, mas temos o Criador que vai te julgar. Sim. Depois das fronteiras do físico, lá no extrasensorial, palpável, terá um outro julgamento.
E esse julgamento não cabe a mim, eu sou advogado, eu trabalho pelas liberdades. Exatamente. Se fez e né, foi demonstrado, tem a sentença, foi condenado, tudo bem. Porque se depender só de advogados bons, tem muitos advogados bons. Eu conheço inúmeros. Não teria ninguém preso, né? E a realidade não é essa, tem um monte de gente encarcerada lá. Então, o crime é inerente à condição humana, principalmente quando vai aglomerando. Então, quanto menos espaço, mais gente, uma massa demográfica muito grande, interesse, escassez, enfim, há N fatores que contribuem. E isso, o nosso trabalho é eminentemente gostar de pessoas e na sua pior condição, às vezes com pouco dinheiro, sem assistência de ninguém, a família muitas vezes vira as costas. Quem sobra na trincheira entre a liberdade e a reclusão é a mãe, é a esposa, é o marido. E eu costumo dizer que o nosso cliente, nós temos 2 clientes. Um dos clientes é o que efetivamente está sendo acusado. O outro cliente é aquele que está respondendo por ele. Foi preso, ele tem que ter um suporte aqui fora. E esse é o nosso cliente. Sim. E é para esse que a gente vai. Então, quando sempre a gente é espremido ali nessas questões sociais, o crime, etc., eu falo, olha, todo mundo tem direito a uma defesa e muitas vezes eu trabalho para uma senhora, que ela é a última que vai abandonar o filho. E ela, na condição de mãe, vai procurar o melhor para aquela pessoa. E ela vai ser a grande fuçadora, né? Atrás da verdade, né? Ela Da solução do problema também. Exatamente. Né? Ela vai buscar... Muitas vezes tem umas que buscam o justo. Ela fala, olha, se está errado, tem que pagar. E a gente conversa, é um trabalho quase de psicologia. Né? Não tenho essa habilitação. Né? Quem precisa, procure um profissional dessa área. Mas o advogado é um pouco psicólogo, porque ele tem que entender essa dor e não tem como discutir. E lá na frente nós vamos falar, inclusive, sobre isso dentro da comunicação, que é quando a gente faz como eu posso dizer, quando você se transfere de um mundo para o outro, dentro do cérebro trino, muitos têm falado, na neurociência, no neuromarketing, que nós temos 3 camadas de razão, de raciocínio. Sim, exatamente. A instintiva, a afável, a racional e a irracional. E a límbica, isso, exatamente. Límbico. E a racional. E às vezes a gente toma uma atitude quando a gente está dentro de uma dessas camadas. E a solução está dentro da outra. Quase sempre a perigosa é a do límbico, que é o do emocional. Da emocional. E tem a pior do que o límbico, que é a reptiliana. Reptiliana. A camadinha é o piloto automático, né? Isso é terrível. Ali isso é terrível. É aquele Você faz sem pensar. Sem pensar. É aquela buzinada no trânsito. Nem o instinto está em ação, né? É muito rápido, né? Exato. E daí, normalmente, você traz consequências danosas para a tua vida quando você age numa dessas camadas que são mais rápidas. E depois aquela mais lenta, que é a responsável pela introspecção, pela razão, pela análise mais fria. Daí você fala, fiz M, o que eu faço agora? Procuro um advogado. Quase sempre, quando uma pessoa comete uma grande atrocidade, ela é levada pelo cérebro emocional, das emoções, né? Nós temos 4, raiva, tristeza, alegria raiva, tristeza, alegria e tristeza e medo, né? O medo. E o medo. E ela comete o crime ou comete alguma atrocidade pelo emocional da raiva. E se arrepende um segundo depois, mas daí já é tarde. Daí é tarde. Se arrepende quando o pré-frontal, o consciente, quando entra reprovou. Lá. Opa, você fez tal coisa, e agora, companheiro? O que você vai agora? fazer? Entende? E aí já é tarde. E entra naquela situação que eu estava te explicando, do caso prático lá de um cliente. Exatamente. Ele chegou e falou, quero ficar preso. Ele conversou com a esposa dele, achou que a melhor atitude seria aquela, até porque não dá para fugir a vida toda. Hoje nós estamos monitorados, o sujeito está dirigindo em qualquer estado, em qualquer lugar. Para no abrir, já fica engatado. Um abraço para o gaiteiro. E esse fator que o acompanharia por muitos anos o medo vai acompanhar ele pelo resto da vida. Então, fugir melhor vergonha do crime. Resolver. É melhor resolver e sair quites com a justiça. Né? Doutor, permita-me que eu lhe pergunte. Permito-lhe. Já houve um caso, digamos assim, que
ele foi regido pela sua extrema sensibilidade e saber que um cliente, aquela pessoa que ele procurou como cliente, mas na verdade não seria um cliente, porque é um cara que não tem não tem o respaldo para lhe pagar, e que a causa dele sensibilizou tanto que o senhor abraçasse essa causa e fosse defender esse cliente? Olha, não vou dizer, infelizmente, não vou usar essas questões de felizmente ou infelizmente, mas talvez até felizmente, porque sempre vem uma bagagem, vem um alívio, vem uma somatória, vem né? uma experiência, nunca é algo totalmente raso, porque a gente é ser humano e você, né, tá circulando entre esses mundos lá das tuas emoções, ora mais, ora menos. Já teve situação, uma delas, eu me lembro de ter cobrado, mas eu fiz um valor bem aquém para cobrir algumas despesas, minimamente. As básicas, talvez, as custas, as coisas e As tal. custas, foi uma coisa muito interessante. O rapaz me procurou e ele tinha uma séria dificuldade na escrita. Tinha uns garranchos, ele tremia, etc, etc. O que aconteceu? Falar ele não conseguia, digamos, ele tinha dificuldade na comunicação. Na comunicação. Colocar a par do caso, Uhum. é isso? Isso, um homem muito simples, muito trabalhador. Salvo engano, mais de 20 anos trabalhando com a mesma pessoa. E ele foi surpreendido com uma intimação num processo criminal. Criminal. Ele ficou sem chão, inclusive a mulher dele foi junto para ajudar, porque ele estava sem chão. Aí começamos a conversar e entender, mais ou menos, tinha uma ideia. O que aconteceu? Um irmão dele, que mudava uma letra do nome. Aí sobrenome, nome da mãe, nome do pai, data de nascimento do irmão, você sabe. Ele foi preso algumas vezes. E na última, ou penúltima vez, possivelmente na última, que a gente não sabe, ele deu o nome do irmão, porque o irmão era primário. Aí, como o irmão era primário, deu o nome do irmão, data de nascimento, etc, etc. Ele foi identificado, não sei se carregava o documento do irmão, muito parecido, e ele ficou alguns dias na DP. E não foi identificado criminalmente, porque Só como suspeito, digamos assim. há um dispositivo que o civilmente identificado não precisaria, na ocasião, se submeter aos testes lá de digitais, etc. Aí ele ficou lá um dia, 2, 3, como era primário, rolou a possibilidade dele sair e ele pegou o boné. E daí as cartas chegavam lá. E quando ele estava residindo, né, coabitando, ele pegava essas cartas e a citação, a intimação, ele ia lá, pegava e dava um perdido. Não, o culpado dava um perdido, né? Mas vinha no nome do irmão. Ah, entendi. Quem recebia era o irmão, É. que usou o nome dele, Exato. e ele estava trabalhando o dia totalmente todo, desconhecedor do fato. Nem sabia. Sim. Aí esse irmão, o que ajudou muito é que esse irmão, quando estava preso, esse que cometeu ali alguns delitos, ele escrevia carta para a família. E essas cartas estavam muito bem guardadas. Aí eu falei para cunhada, eu não lembro se cunhada ou irmã do preso, que se ela tinha ainda em posse dela algumas, ou pelo menos uma, e ela tinha. E daí esse irmão era um pouco mais novo e ele estudou um pouco mais. Então a letra dele era cursivinha, bonitinha, cheia de desenho na página, era bem caprichoso com a escrita. E ele lá preso, tinha tempo e habilidade para escrever. Foi o que nos salvou, porque daí os documentos assinados na DP, da confissão e da confissão não, né? A nota de culpa e do boletim e tudo mais que ele assinou, era uma letra um pouco mais interessante, um pouco mais bonita. E daí eu pedi uma confrontação grafotécnica. Exame grafotécnico. O exame. Aí fui lá, olhei, a letra não era. Por que o rapaz, o meu cliente, descobriu? Porque o irmão dele faleceu. E faleceu de que maneira? Numa situação que envolvia ele e a polícia. Aí ele sucumbiu, as intimações que vieram posteriormente chegaram, então outra pessoa recebeu, e daí que esse meu cliente ficou sabendo que tinha contra ele um processo. Mas esse homem quase perdeu os cabelos, rapaz, porque ele nunca se envolveu em coisa errada. Aí pegou carta abonatória, né? Porque subsidiariamente, se não entendesse que não era ele, a gente ia tentar um acordo de não persecução penal, acho que era um furto simples, algo assim.
E ele se safou, mas foi longos dias de trabalho. E eu te digo, não há nada mais desafiador para o advogado do que trabalhar na causa de um inocente. Inclusive gratificante se for vitorioso, se conseguir clarear tudo, deixar tudo limpinho, né? Não tem preço, isso Exato. te dá Então, uma nesse satisfação. caso, você abraçou voluntariamente, sem digamos assim... Teve uma contraprestação mínima. Mas você abraçou como causa, não abracei como cliente. Como cliente. Não, foi como uma missão. Uma missão. A missão. E isso agrega no lado emocional teu, né? Nossa Senhora, na tua, digamos, carta pessoal, no teu legado pessoal. Sim. É uma bonificação muito plus. agradável, né? Digamos assim. É um plus. Inclusive, quem era a perita tinha o sobrenome de Vargas. Eu brinquei com ela falou que é do Rio Grande do Sul. E, salvo engano, parente do Getúlio Vargas. Ela falou assim, eu fiz o concurso, assim. Falei, nossa, que maravilha. Não teria essa oportunidade caso eu... Né, vamos fazer de tal forma. Eu não tenho condição de pagar, então vamos deixar. Não. Foi uma satisfação. A pessoa se acompanhar vai saber quem é. E nós fomos muito felizes, rapaz. Pensa aí, tempos depois, outras demandas e tal, e ficaram ali. São pessoas do meu círculo. Edivaldo, então, você exercendo a função de advogado, se conectando com as pessoas, porque um dos grandes problemas do ser humano é a conexão entre pessoas. Hoje, a comunicação é o grande entrave, inclusive, de parar coisas, de fazer com que as pessoas vivam assim num lado paralelo, digamos assim, ou então ao mesmo tempo fora das soluções dos problemas. E você então, como advogado, que é uma simbologia da conexão entre pessoas, resolveu ser mentor de marketing pessoal e na continuação também pretende ministrar a mentoria de marketing político. É isso? Isso. Então vamos falar um pouco sobre isso? Vamos. Então, Silvio, muito interessante. Desde tenra idade que eu me interesso por esses assuntos. Uhum. Porque se eu pegar aqui meu celular agora, falar, vou escrever uma mensagem. Essa é a parte como se eu estivesse falando. Eu sou do tempo da dactilografia. E eu acho que esse nome nem deveria não existir mais, porque dactilo é o dedo. E é com o dedo, né? Que a gente está digitando. Então, mas as coisas vão mudando. Eu nunca consegui usar os todos os dedos? Nunca. Aqui, ó, sempre fui um catador de milho. Eu salvo engano, era A, S, D, F, G, não sei o quê. E fiz curso da tipografia, mas apanhei. Aí que ficou ruim. Aí que ficou ruim. Eu sabia um pouquinho com os dois dedos. Aí que fez o curso, piorou. Acabou com tudo. O que estava ruim ficou pior. Não, é que eu não tinha, é igual a autoescola. Diz que quando você vai já ter uma certa prática, tem muitos vícios. Aí fica mais difícil. Eu não sabia nem escrever direito, eu aprendi bem. Colocava lá uma madeirinha em cima para você não enxergar as letras e... porque o advogado tem que ser bom nisso, porque ele não pode estar lendo e... Não, ele está aqui, pá. Tem que saber, tem que saber. Exatamente. Então, às vezes hoje eu dou uma relaxada, mas quando eu volto ali para concentração... Tem alguns avaliadores que dizem, eu conheço advogado só quando ele bota a mão na máquina, eu já conheço. Só pelo Se jeito. É bom ou não. Se for igual o Jerry Lewis, isso é da nossa época, aí o cara é bom. Então, uma coisa que sempre foi perturbadora para mim é que a comunicação ela é um conjunto de elementos. Exatamente. De transferência de informação, etc. Aristóteles definiu a retórica como sendo a arte da argumentação e é a arte de falar com as pessoas e não para as pessoas. E desde que eu era menino eu observava muito que as pessoas falavam para as outras, mas não falavam com as outras. Às vezes você chega numa roda de pessoas, estão falando, os dois estão falando ao mesmo tempo. E ninguém está escutando. Ninguém, exatamente. Porque daí não se entende nada, né? Não se entende, aí vira uma torre de Babel, aquela coisa, né? Cada um falando uma língua. Aí eu comecei a investigar isso há muitos anos, fiz alguns cursos na área de gestão de pessoas, liderança, oratória, imersão de marketing pessoal, e tudo isso é muito importante, porque eu pego aqui meu celular, se eu souber ler, se eu souber escrever, eu vou escrever. Eu escrevo aqui, bom dia, como você está? E eu vou mandar para quem isso aqui? Para quem eu tiver
Conexão. Conexão. Exatamente. Se eu não Que é o tenho- grande problema Que é do o grande ser humano. problema. É. Porque todo mundo está falando, mas não tem conexão, então não entra na cabeça um do outro. Exatamente. Está falando, o outro não está ouvindo lá, então não adianta. Então, a comunicação, ela é pós-conexão. A conexão vem muito antes. Então, isso Se você não tem a conexão, não pode praticar o segundo. não pode praticar o segundo. Que é conversar com o elemento, transmitir os teus pensamentos, as tuas filosofias, as tuas ideias, as tuas não, ou ideias, dar um conselho. usar aquelas letras lá que você falou. Aquela letra, né? Aquela letra, é. Então, tudo isso faz parte de um método. Você tem que iniciar. Exatamente. Eu sempre falo que não se incomode com o resultado, mas comece. Comece, exatamente. Porque o começo, ele é comum a tudo. Ao que deu resultado, ao que não deu. E o resultado são sincronismos acontecidos que vão apresentar um coeficiente que pode ser positivo ou negativo, mas os dois você pode usar com sabedoria. Inclusive o negativo. É. Né? Na minha monografia do curso de Direito, eu coloquei. Agradeço, né? Você faz lá um agradecimento, fala assim, agradeço aos bons e maus exemplos. Os Exatamente. primeiros a serem seguidos e os segundos a serem evitados. É. Então é só caindo que você aprende a levantar. Exatamente. E daí- Se não houver o tombo, não tem o levantamento. Não tem. Daí você vai ficar sempre naquela linearidade. Né? É. Aí eu fiquei sempre analisando isso. Falei assim, nossa, se reuniu aqui meus familiares, meus amigos e tal. Tá todo mundo falando, mas parece que ninguém está entendendo nada. Tem alguma coisa aí. Aí eu chamava, lá no começo, Sim. de técnica de comunicação ping-pong. 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 Você tá com uma... Fala, eu falo. É. Fala, eu falo. É isso? Isso, você tá com uma raquete na mão, eu tô com outra. Sim. Aí nós temos o nosso ambiente, que é a nossa mesa, Sim. e a palavra é a bolinha. Aí eu jogo pra você, eu tenho que esperar você me devolver. Se você não me devolver a bolinha, Tem que dar uma resposta. a hora Que que é a devolução da bola. a devolução. E daí a hora Entendi. que a palavra tá contigo, você tá aí, tá com a raquete e a bolinha tá do teu lado. Adianta eu ficar com a raquete Se eu aqui, não respondeu, acabou o jogo. pegou a bolinha, botou no bolso, acabou o jogo. Acabou. Se perdeu ali porque dispersou, acabou o jogo. Acabou o jogo. Então, eu chamava de O técnica... inteligente busca outro para jogar, né? Outro parceiro. Porque o burro calou. Aí, pô, acabou, né? Não tem mais o que falar. Aí eu ficava pensando, e depois que eu trabalhei com muita gente, lá, concursado no estado do Paraná, eu comecei a analisar que parece, não só parece, as pessoas têm uma carência, têm uma necessidade de falar aquilo que ela acumulou. Se o cara tem bastante dinheiro, ele quer gastar. Se ele tem bastante energia, ele quer gastar energia. E se Tem um ele... vocabulário extenso, ele também quer gastar o Ele quer vocabulário. gastar, ele quer falar aquela frase que ele escutou na novela ontem. Exato. Ele fica pensando. Fala assim, com quem que eu vou utilizar essa palavra bonita que eu. E tem pessoas encontrei? que são catedráticas em expressão e conjugação verbal Nossa Senhora, tem? e frases no improvisão. Eu admiro muitos, né? Tem Muitos. umas figuras que são Tem uns personagens aí que são muito lendárias. faladores. Muito faladores. Eu estava lendo alguns comentários, algumas teses que se utilizaram de um livro do Arthur Schopenhauer. E ele diz que o início da comunicação é igual, eu imagino como um júri. O início é uma questão legal, técnica, prática, que vai consumir um pouco da tua energia para você colocar os pingos nos is. Mas quando você entra na fase da retórica, do ping-pong, Aí é bom. aí é a comunicação. Aí É a de comunicação pela verdade. comunicação. E eu falo, a gente tem uma hipocrisia de querer desenhar o mundo através do neocórtex Exatamente. pré-frontal, aquela linguagem elaborada que eu aprendi com o traseiro num sofá bem aconchegante dentro de casa, lendo. Mas e quando você cai no límbico? E quando você cai no reptiliano, que você toma uma fechada ali e tal, você vai conseguir acessar essa informação O elaborada? emocional é que está na Aí ativa, quem tá no volante é o emocional. Exatamente. Ali você e precisa- ele é perverso porque ele toma atitudes Inesperadas. Exatamente. Muito rápidas. Então, isso tudo me interessou muito. Daí eu falei, nossa, que interessante, porque de repente eu estou numa camada, discursando, e a pessoa que está ouvindo está na outra. Aí é como se ela tivesse guardado a bolinha. Eu estou falando, estou jogando pérola aos porcos, como dizem. Tu dá-lhe a bolinha, ela bate na rede, só bate na rede. Só não bate na chega lá. rede, não chega lá, o cara está num loopzinho ali de emoção. Então, primeiro, Verdade. tem que fazer um aquecimento. Aham. Eu, quando faço a mentoria sobre a apresentação em público, apresentação de trabalho, entrevista de emprego,
como se vestir. Não é necessariamente sobre o que vestir. É a postura que você tem dentro da roupa, que entra lá naquelas letras. Então você... Porque a vestimenta é uma embalagem que tem que estar adequada ao conteúdo, né? O conteúdo, Que é exatamente. o presente ali, o presente está dentro, que é o nosso corpo. Exatamente. Né? Somado com mente e conjuntura. É um conjunto. Aí você depende do que é transmitir, né? Exatamente. Pô, tá... Imagina você para uma palestra com uma calça vermelha e lá o não sei o que, né? Umas coisas escritas. Não tem sentido, né? Tem que vir como você veio aqui hoje, né? Pelo menos, né? Pode até estar no traje esporte, mas tudo também vai da palestra, mas tem que estar adequadamente vestido. É isso que você está dizendo, né? No tempo da educação física, eu sempre fui um pouco falante. Sempre não, né? Tive uma muito sério, o problema de fala. Eu fui verbalizar lá na casa de 6 anos. Até os 5. Você está dizendo que aprendeu a falar? Depois dos 5 para 6 anos. E hoje as crianças com 1 ano estão falando. Tava em off. Aí eu fui conversar com a minha mãe, entrei numas caixinhas agora, depois de quase 5 décadas de vida. Aí eu não falava. E depois dos 5, 6, só ela entendia. Ela é minha tradutora até os 9, 10 anos. Então, é treinável, é possível ser assertivo, tem que controlar a emoção. Porque a emoção te faz acelerar. Então, quando você vai apresentar, eu sempre explico. Detalhezinho. Se você vai fazer uma apresentação e tiver câmeras, quando o cara olha para frente de uma câmera, ele já dá uma travada. Se tiver muita gente, se tiver gente desconhecida também, ele dá uma travada. Você não tem como escapar disso, porque isso é inerente à condição humana. A gente tem o cérebro que veio criando cada vez mais habilidades sociais, somos seres sociais, mas algumas coisas ainda são primitivas. Sim, sim. Tal é o instinto da sobrevivência, que quando você vê uma cena que para você não é familiar, você tem aquele estalo do defender o teu território ou correr. Exatamente. Isso faz o quê? Faz com que você entre num estado de ansiedade. Você fica acelerado, libera um cortisol, aquela coisa toda, às vezes dilata a pupila. E busca a tal da rota de fuga, né? Rota de fuga. Vou sair desse Então, tudo me olhando aqui, eu vou fugir. Tanto é que diz que nesse momento aí que o cara sai desse choque aí, ele pula mais alto, ele dá o passo mais longo e ele é capaz de pular para uma cerca que ele não pularia em situação normal. Por quê? Porque o cérebro manda todo o sangue para as extremidades. A energia vai tudo para os braços, para as pernas. E por isso que a gente fica pálido quando está com medo. Sabia disso, não? É verdade. O ser humano ele fica pálido, embranquece todo, porque o cérebro manda toda a corrente sanguínea para as extremidades onde ele precisa ter força. Nos pés e nas mãos. Onde é importante ele... Para poder fugir. Usar a tal rota de fuga. Rota de fuga. Doutor Edivaldo, o senhor assiste o professor Clóvis, o que o senhor acha? Me parece bem a sua linha. Márcia Freitas tocou num ponto fulcral. Professor Clóvis de Barros é uma das minhas grandes inspirações enquanto comunicador, e eu tive o privilégio de assisti-lo ao vivo dia desses ali em Jaraguá do Sul. Eu ouvi o professor Clóvis de Barros há algum tempo, a história dele é fenomenal, a forma como ele transfere tudo que ele aprendeu de maneira tão simples é espetacular. E é bacana porque entra bem naquilo, ele é o comunicador nato. E ele tinha esse talento enterrado lá no tempo de colegial dele. E ele falou que um dia teve um despertar para esse mundo da comunicação e de lá para cá o legado dele se apresenta, né, por si. Um grande professor, um grande estudioso da filosofia. Sempre vou lá dar uma ouvida porque o homem é fora do comum. Doutor Edivaldo, agora há pouco, um pouco antes da gente começar a entrevista especificamente, você pincelou aí digamos assim, uma regra
uma regra usando uma das letras do alfabeto como inspiração para vários tópicos e poder transmitir a positividade, o incentivo, o empreendedorismo, enfim, as boas ações para uma pessoa no âmbito, na parte pessoal e também na parte profissional, que é a letra E. Você poderia falar sobre esses tópicos? Falemos. Rapaz, o número 7 é o número da perfeição. Certo. É atribuído à perfeição. Foi o dia Na que... numerologia, o 7 é o número que rege o sincronismo, digamos, de medições, de estatísticas. Esse é o... É o dia em que o Criador, depois, né, segundo a teoria do criacionismo, no dia em que o Criador descansou. Descansou. Então ele Ele fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Descansou no 7º. Estava ali criado a perfeição. Então é muito interessante. E eu gosto, são 7 os dias da semana, e o meu P5, o método de comunicação P5, na realidade, ele comporta mais 2 letras que eu falei no início ali já, que é o pão e palavra. Por que eu digo isso? Que lá na minha infância, ela foi muito parca de condição material. Certo. E eu me obriguei, aprendi talvez a falar por necessidade extrema. Eu, meus irmãos, tivemos que cuidar de carro, catar lixo reciclável. Cheguei a pernoitar a ermo na rua. Uhum. E ali, algumas pessoas que me socorreram, que me estenderam a mão, também me deram, além do pão, a palavra. E por isso que eu gosto de usar os 2 P. O pão e a palavra. Então, o pão que me deram me alimentou naquele dia. O pão é a nutrição de alimento. Isso. E a palavra nutrição intelectual. Intelectual, seria isso. Uhum. E daí aqueles que falavam, por que por que você não está estudando, coisa assim, tinha uma série de explicações. Mas chegou um dia que eu falei, eu não quero só ficar explicando a minha condição do flagelo. Eu quero ter um lugar ao sol. Na realidade, diz, né, tem uma brincadeira que o sol nasce para todos, mas a sombra você tem que lutar bastante para conseguir. E daí eu tive esses insights ali. Em Camboriú, lá naqueles prédios lá, tu arruma uma sombra à vontade lá. Sombra e levam água fresca, fechou. Então, sombra e água fresca. Aí eu pegava lá algum que estava interessado em ouvir um pouco mais ou falar. Então, primeiro, a gente fala muito em oratória. Sim. Você tem que treinar bastante a escutatória. Igual a Márcia perguntou ali, o professor Clóvis de Barros, um grande comunicador. Escutatória existe no dicionário? Não, né? É uma palavra criada em função da oratória, é isso? Em função da oratória. É uma provocação. Seria o outro lado, o antônimo. O antônimo. Já que nós temos 2 ouvidos e uma boca, nós teríamos que escutar um pouco mais. Só vamos falar, não vamos ouvir. Então, a escutatória. Porque primeiro você aprende. Depois você ensina. Você escuta a mãe, escuta o pai, escuta a avó. E daí quando alguém parava ali, porque meu pai estudou muito pouco, 2ª, 3ª série. Minha mãe não foi para a escola. Uhum. Então em casa havia... Mas não sabia ler e escrever? Não sabia. Minha mãe não, não sabe. E meu pai já tá, né, já não tá mais no nosso meio há muitos anos. E ele fazia o básico ali, escrevia o nome dele. Então não havia, nesse sentido, e a gente lutando pela sobrevivência... tem que correr um para lá, outro para cá, 5 irmãos, condição complicada. Então não se falava sobre isso. Uhum. E daí lá na rua, essa idade aí, tinha que estar na escola essas horas e tal. E eu não refutava, eu falava, é verdade e tal. Até que eu tive um despertar para isso também, e eu fui me alfabetizar aos 17 ou 18 anos. Até então, fui na escola, dava os problemas e não ia mais, e desse jeito, mudava de lugar. E nessa idade você já alimentava, digamos assim, o sonho e a vontade de seguir uma carreira acadêmica como advogado que você se formou, ou ainda nem se passava isso pela tua cabeça? Eu não me lembro se nesse tempo, um pouco depois, é até um pouco jocoso, rapaz. Uhum. Às vezes até fico questionando a minha capacidade cognitiva, que eu fui trabalhar num lugar e comuniquei isso para alguns amigos. Falei, rapaz, vontade de estudar. Alguma coisa, sei lá, virar engenheiro, virar advogado, não sei o quê. E sempre muito falante, quando... Não era sempre, mas
Quando estava falando, tinha um pouco de conteúdo, questionava muitas coisas, e achei bengala sólida na filosofia, antropologia. Aí eu lia bastante. Então, quando eu fui para a escola, eu sabia ler. Eu aprendi a ler. Eu perguntava na rua, aleatório. Ah, bom dia, moço. Como é que é teu nome? Ah, Silvio. Mas assim, Silvio, como é que é isso aqui, ó? Essa letra, eu acho que significa tal coisa, essa palavra. Mas por que escreve com Z, com S, com X e... Aí tinha algumas almas iluminadas, falavam, não, isso aqui é por causa disso. E me passava uma regrinha. Então eu cheguei na escola sem dificuldade. Aí lá comecei a estudar e eu comuniquei isso, eu trabalhava de servente e pedreiro. Meu amigo já não está entre nós, mas ele foi um principal bullying, o zoador, o precursor do bullying. Porque daí eu falei, rapaz do céu, trabalhava lá de orelha, aí o cara falou assim, ô, doutor, advogado. Já te chamou de advogado. Aham. Estão precisando um Mas pouco... era só um sonho até aí. Não, da tua parte. Era só sacanagem mesmo. É? Porque daí o meu apelido... Era gozação mesmo. Era gozação. Pra tirar sarro. Fala assim, Vem ó... aqui defender minha causa aqui no carrinho de mão. Fala assim, ó... Doutor, daqui a pouco tá chegando um juiz aí com um caminhão cheio de cimento. De cimento e tijolo para descarregar. E daí E a sentença é descarregar no menor tempo possível. E tomara que esteja certo, né? Confere aí, porque imagina descarregar um caminhão de cimento no lugar errado. Tem que carregar de volta. Aí, dessa brincadeira e algumas palestras motivacionais, eu falo. Ali eles não acreditavam, mas eu não duvidava. Então eu já estava alimentando aquilo. Porque, primeiro de tudo, nasce no coração e na mente do homem o que ele vai se tornar. Exatamente. É igual lançar uma semente. Isso, exatamente. E daí, mesmo assim, eu ainda achava meio difícil, meio complicado, estudando supletivo, às vezes não coincidia. E quando terminei o ensino médio, fui para educação física. Aí lá fizemos um júri simulado, etc. E eu gostei da área do direito, não tinha condição, mas enfiei aquilo na cabeça. É aí que eu queria entrar agora. Como é que você gerou recurso para isso? Né? Aí eu arrumei um trabalho que pagava, sobrava uns 15 reais da mensalidade. E eu pagava pensão para o meu filho mais velho, então eu pegava o vale transporte, vendia, pagava a pensão dele. Não, dava o vale alimentação. O vale transporte eu vendia lá em Curitiba e aquele dinheiro eu passava o mês. Com muito pouquinho. E andava de bicicleta, a pé. A bicicleta eu ganhei depois de um colega meu e dei de presente também. Ganhei de um colega meu quando ele... Não sei o que ele foi fazer lá, a bicicleta muito simplesinha. Aí eu comecei a usar aquela bicicleta, fiz um concurso, falei, é bom melhorar o fôlego. E depois um colega meu que fez o concurso, ele reprovou no teste físico. Mas ele tinha feito todos os concursos, que seria chamado também. Aí eu falei, meu amigo, vai andar de bicicleta. Aí quando eu fiz o meu teste lá, deu boa, eu entrei para o estado e melhorou a situação. Aí eu peguei a magrela e dei de presente para ele. Falei, seja feliz. Fazer uma ginástica também, porque éramos tudo bem quebradão. E deu certo. Hoje também ele é concursado. Isso, com isso, Edivaldo, você está dizendo que não importa a origem, não importa o poder financeiro, se você quer realmente vencer e você sonha com um objetivo e eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero ser em qualquer profissão acadêmica, se você verdadeiramente objetivar e querer, você consegue. Consegue. Você se autodenomina uma pessoa vencedora e que pode dizer para os outros, olha, faça o que eu fiz que você vai realizar? Você pode fazer isso hoje? Olha, eu posso dizer que sim. Claro que há casos extremos e aí há que ter uma sensibilidade muito maior. Então, a força de vontade tem que ser muito grande, né? Tem que ser muito grande. Então, por mais que as condições lá eram terríveis, gozávamos de boa saúde, uma capacidade cognitiva dentro da média, ou pouco a mais ou a menos, e tínhamos então essa estrutura carente de recursos materiais, mas o afeto de uma mãe muito cuidadora. A conexão. A conexão. Isso é importantíssimo. Então você ter alguém que parece que não acredita em você. Quando eu passei no vestibular para educação física, eu cheguei em casa, achei que eu ia apanhar da minha mãe.
E quando eu falei para ela... Agora eu trouxe gasto para cá. Agora vai ter que achar mais dinheiro, é isso? Não, nem foi por isso, porque eu já me virava sozinho, né? Ela falou, é bem a tua cara, porque você nunca se conformou da gente ser pobre. Sempre tem que dar um passo maior do que a perna, etc. Um pouco indigesta as palavras da minha mãe, mas... Uma pessoa que... Ela queria que lutássemos pela subsistência. Ela queria, digamos, que você tivesse um emprego, que gerasse Exatamente. uma estabilidade mediana. Aquele mundo que ela conhecia, digamos assim, seria isso? Mundo palpável para ela. E daí quando vê que você vai arriscar alguma coisa, e que de repente aquilo pode trazer uma consequência, vou ter que pagar, vou me endividar, sei lá, pode ser que seja isso. Mas aí lá na faculdade, então, conheci o direito, tive essa dificuldade. Os primeiros 2 anos de faculdade, eu ia de chinelo. Andava a pé mais ou menos 10 quilômetros. Então não foi fácil. Mas depois aí eu fui para o concurso e eu pagava rigorosamente em dia, porque pegava o dinheiro e já pagava. Aí depois que eu passei no concurso, fui pagar umas 5, 6 vezes mais do que eu ganhava. E daí nunca mais paguei em dia, rapaz. Que coisa! Porque daí Quer dizer, quando não tinha dinheiro, pagava. E quando você estica, né? não teve, aí, agora não vou precisar perdi pagar. a mão, falei, não, depois eu pego o 10º e já pago 4, 5, 6 dessa. E daí chegava uma dívida cogente lá e pá. Mas enfim, depois que eu terminei a faculdade, demorou uns 3 anos para eu ir lá terminar. E se eu for protestado, eu faço a minha autodefesa. Faço minha autodefesa. Não, e fui protestado. Morri com dinheiro lá no cartório, peguei fila, falei, meu, o mundo é cruel com os maus pagadores. Não, mas é que você vai acudindo aqui e paga uma coisa, paga outra, mas deu certo. Eu sempre digo, pro pobre é um pouco mais difícil. Mas se ele quiser, ele consegue. Mas se você não fizer nada diferente, o resultado você já sabe. Exatamente. E daí eu falo, o pobre ele tem que se preparar para correr a maratona em 80 quilômetros, em 84, porque ele começa 42 antes da linha de largada. Então ele tem que lutar para chegar naquele que tem uma condição boa. No meio do caminho tem que... Só que tem uma vantagem, que ele chega no marco zero com uma bagagem emocional, uma bagagem de vida, couro grosso, e daí para calejado. E daí ele começa a maratona junto com os outros. Não, ele tem outra percepção. Eu via na faculdade. Essa é a primeira grande vitória, né? Você chegar no empate com os outros, né? Chegar no empate. Tem mais recurso. E daí eu ficava olhando aluno falando coisas que não tinham muito nexo, pedindo para acabar a aula antes. Aí eu ficava analisando. O cara vai no bar, ele toma cerveja ou cachaça e tal, daqui a pouco ele quer uma saideira, uma cortesia por conta da casa, alguma coisa assim, que não está edificando ele intelectualmente. E daí na faculdade ele está pagando um pacote de dinheiro de mensalidade e ele está acelerando o professor para acabar a aula antes. Eu falo assim, mas não faz muito sentido. É igual na churrascaria, o cara cortar para não, dá para pagar e quer que acabe a aula logo. É igual chegar lá... demorar, já que eu estou pagando, eu quero consumir todo. Chega lá na concessionária, compra um carro de 100 mil, aí fala pro cara, não, mas não me dá o de 80. Porque você pagou pela aula inteira, meia hora antes já, professor, vamos acabar com isso. Não é muito, sei lá, na minha cabeça não fazia muita lógica, né, cara? Doutor, vamos falar dos 7 P's? Então vamos falar. Vamos lá. Os 2 primeiros P, então, é o pão e palavra. Esse aqui é que originam todos os outros 7. Que são a mola propulsora dos 7 que vem agora que você vai falar. Exatamente. Isso aqui, eu cheguei a essa conclusão lendo algumas obras, dentre elas uma muito interessante, indico aí para quem quiser fazer livro de cabeceira, Manual de Persuasão do FBI. É um psicólogo que trabalhou no FBI, recrutando quem trabalhava no FBI e também fazendo o contato. O cara que vem interessado, então, nesse assunto, faz um contato contigo. Que pode fazer um contato. É isso? Pode mandar uma mensagem lá que eu vou. Faz a conexão. Faça a conexão. Pronto. Bota em prática que é aquilo que tu veio. Aí, prática hoje. Também é com a letra P, homem. Prática, né? É verdade, mas ela está aqui, não está? Não está aqui. Não está. Não está. Mas então, é um método, um passo a passo, que também vai lá para a letra P, tudo é P. Já é 2P. Meu apelido em casa é Pola, então é P também, então me acompanha essa letra. Talvez por isso eu consiga encontrar tantas coisas para ilustrar com a letra P.
Então, uma comunicação assertiva, simples, que você pode fazer de casa, pode treinar com a mãe, com o irmão, com o vizinho, com a vizinha, quando for na padaria, quando for abastecer o carro. O mundo está repleto de possibilidade de você praticar a comunicação. É um ritual de palavras E gestos. que são otimizadoras, digamos assim. Otimizadoras. Então, e isso acontece em tudo. Eu já fiz muitos divórcios também, e eu falo, a boa comunicação faz nascer um casamento. Exatamente. Você saiu, olhou, gostou, conversou, dali sai e a falta da comunicação acaba com o casamento, acaba com o emprego, põe fim a uma parceria. Então a comunicação ela é muito profunda, a gente acha que é só falar, e não é. Exato. Então o primeiro Pzinho lá do método P5 é a presença. Você precisa ser notado e de maneira positiva. Então já vira um PP ali. Ó, também mais um P. Presença. Presença Positiva. E presença positiva. Positiva. PP. Presença positiva. Por quê? Se eu fui na Alesc esses dias, conversando lá com meus colegas do partido, falei, você perceber, nós viemos aqui na Alesc, conversamos com meia dúzia de pessoas, porque o nosso tempo é limitado. Nós temos um ângulo de visão na horizontal, olhando para frente, de mais ou menos 150 graus. E na vertical, 140. E a nossa capacidade de foco é de, no máximo 10. Na horizontal, então, é quanto? 140? 150. Menos do que meio círculo. Menos Seria que 180, né? E na vertical, 140. 140. Então nós temos ali um eixo, você imagina uma lente, né? Uma lupa, alguma coisa. Então, 150 e 140. E o foco, mais ou menos, ainda que não é um foco, né, bem direcionado, que você tem nitidez Preciso, do alvo, digamos assim. é de mais ou menos 10 graus para cima e para o lado. O que significa isso? Esses 10 graus que daria os 140 na altura e o... Ou seja, sobra 130 graus na vertical e sobra 140 na horizontal, que você não tem foco. Está dentro do teu campo de visão, mas panorâmico só. E isso vai para onde? Para o teu inconsciente. Exatamente. Então, conscientemente, eu estou escrevendo aqui. A xícara eu não estou vendo, porque eu estou aqui focado nessa situação. Certo. Só que é o seguinte, quando você faz a tua presença de maneira positiva, eu falei lá para meus amigos, a gente veio aqui e conversou com meia dúzia de pessoas, porque o tempo é escasso. As pessoas têm uma agenda lotada, só que quantas pessoas nos viu? Quantas nós vimos que de certa forma está gravado no inconsciente? Um monte. Você vai num lugar, você conversa. Por exemplo, eu vim aqui, muitas coisas se perdeu no caminho ali, porque conscientemente você tem que direcionar, joga o carro para cá e tal, e vai embora. Só que você faz a captação de todas essas imagens, que vai ficar gravado lá no teu inconsciente. Então, se você vai num lugar e você já chega com uma postura, que é o outro P. Então, o segundo P. Primeiro a tua presença de ser notado. De maneira positiva, porque você vai ter que ter uma postura adequada. Exatamente. Se eu estou indo, por exemplo, encontrar os amigos, eu vou num cinema e tal. Despretensioso, o alvo já é conhecido, que são meus amigos e tal. Não tem problema eu sentar lá numa poltrona e ficar assim. Agora, se eu sou advogado, ou sou um mentor que vou ajudar o candidato a vereador, ou deputado, até, digamos, prefeito. Um cara que postula um emprego bom. Você, um emprego... Né? Não importa o quê. Ou advogado novo, como é que eu faço? Você está dizendo para ele como é que ele tem que se... É o beabá da comunicação. Da conduta dele para que ele tenha um resultado mais... Uma finalidade esperada. Exatamente. Então você chegou. Postura, respeito. Primeira presença, você não tem contato. E na postura também não. Você chegou, talvez você tenha que falar. Bom dia, boa tarde. Não economize esse aparelho que você tem, que é maravilhoso, que é o de conversar. Então você chegou ali, primeira coisa notada foi a tua presença. Não conversou, mas nós estamos conversando aqui, passou alguém, ele falou assim, quem que é? Exatamente. Quem que não é? Aí E a tua postura é o que chama atenção para as pessoas eventualmente comentarem sobre você e terem a curiosidade de quem é esse novo personagem na sala. Exatamente. Então essa presença entra o tal do branding pessoal, aquela roupa que melhor entrega a potencialidade. Como é que é o nome? Branding. Branding. Branding pessoal. Nossos amigos, um marketing de vestuário, né?
Nossos amigos da terra do tio Sam devem saber pronunciar bem, né? Aqui o português. Branding. Então, é o conjunto de cores, é uma série de... Que não tem sentido você, vamos supor, ir lá com as camisas fantasiadas, com calça mais fantasiada, como aquele, lembra do Falcão, como ele se vestia? Lembro do Falcão. Ele era o oposto. Aquilo ali não tem nada de branding. Branding? Branding. Mas na realidade tem, porque está dentro da proposta Porque daí é dele. outro lado, né? Tá dentro da para chamar a proposta. atenção mesmo. Isso, a presença. E fazer com que ele seja notado presencialmente pela agressão de cores. Agressão assim. de cores, exatamente. Bom, chega a ser uma agressão de cores mesmo. Só que ele vende ali um talento subjacente. Que é o personagem que ele criou dele, de gozação, de e foi sátira. Muito feliz com tudo isso, né? Isso. Aí se você pega lá, por exemplo, eu vou trabalhar com o patrimônio de alguém, enquanto advogado. Eu vou trabalhar com a expectativa de alguém, pleitear uma vaga, seja como político ou como alguém que vai trabalhar numa empresa, vai passar por uma peneirada. Para quem é um novo advogado, então eu tenho que vender, além de uma presença notável, tem que vender uma postura da pessoa saber, ou pelo menos imaginar, fala assim, é uma pessoa que transfere credibilidade. Exatamente. Então você tem que ter postura. Vender a autoridade que você exerce. Vender a autoridade. Exatamente. Porque todo mundo fala assim, a beleza interior é mais importante. Eu chancelo que sim. Mas qual que você tem acesso primeiro? O impacto tem o peso, né? Qual que é o primeiro acesso? Exatamente. Então... A primeira impressão é que fica. A primeira impressão é que fica. E daí você, então, trabalhando tem a até presença... um ditado, desculpe, tem até um ditado que diz o seguinte, que você nunca terá oportunidade de causar uma primeira boa impressão. A segunda boa impressão, né? Nunca terá uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Apresentação, exatamente. E é bem verdade. Inclusive, falávamos antes, se você tiver um compromisso, dependendo da ordem desse compromisso, e você acordou e aquele dia você não está com o pé certo, está meio desanimado, meio sem energia, cancele. Vamos repetir isso aí para o pessoal que está em casa? Você nunca terá a oportunidade de causar... uma segunda oportunidade? Você nunca terá a segunda oportunidade de causar uma boa impressão. Uma boa primeira impressão. A primeira boa impressão. Olha só. Viu? Repete, doutor, repete. Você nunca terá uma segunda oportunidade de causar uma primeira boa impressão. Ela é única. Já vão te comprar por aquilo. A primeira impressão é a única. É a única. Não tem repeteco. Não tem repeteco. É impactante. Claro que depois você vai ter novas possibilidades em novos cenários. Exatamente. Mas aquele time... Mas aquela primeira pessoa, já foi. Aquela já queimou na largada. Ou queimou ou causou. Ou causou. Causou boa impressão. Não tem jeito. Doutor, parabéns pela aula que o senhor está nos dando. Fale sua visão desse momento tão legal, onde os grandes filósofos atuais estão palestrando por todo o Brasil com visibilidade aqui no YouTube. Isso aí. Muito bem. Não, só complementando aqui, para a gente não perder, então, o fio da meada. Os P's. A presença, então aquela presença foi a postura, porque às vezes você tem uma boa presença, passou ali, legal e tal, daqui a pouco o cara está lá largado num ambiente extremamente formal, já fica uma coisa que uma anula a outra. Aí você vai chegar no terceiro P, esse é importante, você tem que ter uma postura e uma presença adequada a você criar um sentimento de pertencimento. Explica bem isso aí, doutor. Vou explicar bem. Pertencimento. Do verbo pertencer. Pertencer. Porque nós somos seres afáveis. Nós somos seres que gostamos de reconhecer as pessoas, ser reconhecido, amar, ser amado. Essas coisas que batem isso tanto há anos. Está dentro do instinto, né? Está dentro do instinto. Eu sempre falo, o bezerro, quando ele nasce, ele já nasce ligeiro. Ele quer ser notado. Ele quer ser notado, a mãe já vai lá... Por isso que ele já nasce berrando, chorando já. Berrando, cheirando. A mãe já vai lá e remove a placenta, lambe o filhotinho, etc. Ele já vai mamar e tal. Não é um réptil. Nós somos mamíferos, afáveis e tudo mais. Então, o pertencimento. Porque você vai dar... Entra ali os dois primeiros P para você criar uma conexão. Para você conseguir transferir algo. Então, vai ter que ter o sentimento de pertencimento. Esse é dos nossos. O pertencimento seria uma geração de afinidade. De afinidades.
de quereres. Aquilo que as redes dizem, ó, afinidade, perpetua esse cara, fale com ele, converse. Fale com ele, os né? quereres comuns. Então, ali é muito importante. Porque Certo. quando você tem o pertencimento, por exemplo, eu fiz uma presença, quero jogar uma sinuca lá no clube. Aí todo dia eu chego, não me apresento, não tenho uma postura legal, Fica lá pelos cantos. fica escanteado. Agora, se eu fiz uma presença, passei ali daqui a De pouco, certa forma, você tem que chamar atenção, já a tua presença tem que ser um destaque. tem que ser um destaque. Não dá para baixar a guarda se você E vai a trabalhar com postura, comunicação. a postura é, digamos assim, a consagração da presença através de uma postura adequada. Adequada, que vai entrar lá no positivo da presença, né? E o pertencimento é o relacionamento que gera afinidade e a partir dali, agora fulano vai ser meu amigo, esse aqui também vai, esse aqui não simpatizou muito e ali começa a criar roda. Seria mais ou menos isso? Isso. E é interessante que o primeiro e o segundo P depende de você. Sim, exatamente. Já o terceiro, você depende de uma aceitação. O pertencimento. Você tem que ter a sensação de pertencer, mas as pessoas também têm que Tem ter. que, em outras te acolher, palavras, fazer parte do grupo. fazer parte do grupo. Isso aqui dá um leque bom de explicações, porque É abertura. também está lá dentro do manual de persuasão, que é você conseguir fazer a conexão com a pessoa, você fazer aquele rapport, um E convencer, espelhamento. exato, rapport. Aí você teve a abertura do grupo. Então você pertence àquele grupo. A partir daquele momento, como diz o Max Geringer, primeiro você Bolina. primeiro você demonstra que é igual, É. para depois conseguir provar que é diferente. Exatamente. Se você tiver uma ideia e você for contra o grupo, tchau. Exatamente. Se você chegar já querendo falar e tal para algum lugar, Discordar, pronto, acabou. já era. E, É metido. Ei, vamos excluir esse bicho aí. e isso é tão interessante que se você analisar quando nasce um filho, ele veio ao mundo, ele fez primeira presença. A mamãezinha dele lá, o paizinho vai lá e cuida dele para ele ficar com uma postura Exatamente. de bebê. Aham. Aí ele pertence à família, acontece tudo naquele instante. Aí daqui a pouco, né, a sensação de pertencimento é pretérita, nesse caso do filho. Mas ilustra bem, nasceu, a presença, meu Deus, está aqui, coisa mais linda, a cara do pai ou da mãe. Aí vem né? os elogios, vem. Ai, que Vem, lindinho. às vezes até mentira vem junto, né? Um de lá do canto que grita, ei, mas vai beber leite que vocês vão ver. Eu brinco que criança nasce sempre parecido com o avô. Normalmente sem dente e sem cabelo. É verdade. E berrando por causa que está enfrentando a primeira crise. A primeira crise. Ah, faltou, ai, saiu daquele confortinho lá de dentro É, e agora já nasce berrando, já gritando, berrando. reivindicando. Aí então, a presença, a postura, o pertencimento. A partir do momento que te aceitaram ali naquela comuna, que tem interesses comuns, afinidades, porque a tua presença não foi agressiva, ela foi positiva, tua postura também não briga com o meio. Eu costumo dizer o seguinte, se você pegar, vamos dizer lá, um clássico entre o Palmeiras e o Corinthians. Palmeiras de verde, Corinthians de preto e branco. E você, quando nasceu, foi abduzido. Você criou num outro planeta. Aí você chegou aqui, te jogaram, caiu dentro de um estádio, num canto lá. Aí você pega uma roupa que está na frente, coloca, aí os caras, a única informação que você recebe é o seguinte, chuta a bola para quem está com a roupa igual a tua. A única informação, se o cara está com a camisa verde, ele vai chutar para quem está de camisa verde. É isso aí. E a vida é mais ou menos assim, quem tem muito dinheiro não quer dividir com quem tem pouco. Exatamente. A menos que você ofereça um benefício. Está comprando algo, você está Sempre trabalhando. há a troca, o benefício, a intenção, né? Sempre há a intenção. Exatamente. Então, você chegou ali no pertencimento. Aí você pertence àquele grupo, você começa a dirimir as questões. Aí só depois disso que você vai entrar no parlatório, na palavra, na comunicação falada em si. Então, primeiro, presença, postura, pertencimento, está na roda. Agora é a persuasão, né? É dos nossos, aí você entra na palavra. Aí quando você O tiver... bom na palavra está no destaque. Tá no Se não destaque. for, vai ficar meio Isso escanteio. e esse é um instrumento, a comunicação, não só a palavra, a comunicação no geral, é um aparelho que nivela os homens. Se você está bem instruído, você consegue concatenar bem as ideias, você canta, você encanta, você faz tudo com a voz. Exatamente. O meu irmão, que... Não precisa ser cantor para ser persuasivo e encantar, né? E eu brincava, eu tinha um irmão que era músico, ele cantava numas festas, ele chegou a gravar um CD, foi vitimado pela Covid.
Não foi muito rápido, então ficou as boas lembranças, mas eu costumava dizer, quando a gente estava num lugar junto, aí eles vinham e perguntavam, você é irmão do Márcio, você também canta? Eu falo assim, lá em casa a gente dividiu as funções, ele canta e eu encanto. Era brincadeira, né? Mas não dava para perder a piada. Então, presença, postura, pertencimento, aí você chega na palavra. Agora você tem o direito de falar. Já que você está na roda, você é mais ou menos igual a gente. E é uma grande ferramenta. Uma baita ferramenta. Exato, uma baita ferramenta que transforma toda a tua vida. Dali para frente, o mundo passa a ser outro ou passa a ser o medíocre. O medíocre. Então, meus ídolos... A escolha é do elemento que está praticando. Meus ídolos da infância eram comunicadores. E eu ficava pensando, um diálogo interno. Será que você é assim também? O que o Faustão faz? Fala. Exatamente. O que o Jô Soares fez? Fala. São pessoas que estudaram, pessoas, né, o Jô, uma enciclopédia, uma Barça ambulante, mas o que foi o instrumento principal da vida dele? A palavra, porque tem muita gente que estuda até mais do que ele, só que não tinha capacidade de transferir, não tinha capacidade de encantar as pessoas, porque o programa dele era um e a excentricidade dos vocábulos, né? O Chico Anísio, que fez a vida inteira, comunicador. Então você chegou na palavra, aí, meu amigo, te deram a faca e o queijo. Através da palavra, da postura, da presença e do pertencimento, você tem a capacidade de fazer o que está lá no manual, persuasão. Persuadir. Então você já fez tudo isso aqui, você demonstrou que era igual e agora você pode, inclusive... Agora é hora de você mostrar que você é um convencedor. Através é um negociador de soluções. O negociador. Aí você vai lá, você... sendo desse planeta, consegue identificar quais são as dores sociais. Hoje teríamos várias bandeiras para levantar aqui. E apresentar uma efetiva solução. Um remédio. Um remédio. E palpável. Exatamente. Porque não adianta, né, fazer um loteamento lá em Marte. Bem que daqui a pouco deve acontecer, né? Quando eu era moleque, eu usava esse exemplo, né? E um grande pensador é capaz de vender. Se fazer um projeto bonitinho, então vai ter maluco aí que compra. Bem conversado. Então, aí o vendedor, tocou num assunto legal. O vendedor, às vezes, ele acha que a problemática de vender e tal, não sei o quê, é ele se tornar um instrumento melhor. De certa forma mas o que ele tem que fazer? Ele tem que entender o momento, a dor, a necessidade do cliente dele. Doutor, tem até uma situação que às vezes a gente discute com pessoas, como é que uma pessoa pode acreditar num bilhete premiado da loteria? É o poder da persuasão, infelizmente, é o lado ruim, é o lado, digamos, até os estelionatários que praticam isso, mas eles tiveram uma persuasão tão contundente que fizeram o cara acreditar que ele estava comprando um bilhete premiado. Mas isso é interessante, porque você vê que ele vai passar pelas camadas do cérebro trino. Exatamente. Ele está dentro do neocórtex central, pré-frontal. Ele está com as informações... Mas ele está inerte, esse pré-frontal está inerte. Ele vai pela ilusão e pela emoção para comprar. Não, estou dizendo... eu vou ficar rico. Estou dizendo o que aplica o golpe. Sim. Ele estudou, analisou, e daí ele vai. O primeiro escudo... Usou tudo lá de cima para chegar aqui na persuasão. Ele vai, quando ele chegar, a vítima dele vai ligar inicialmente o escudo do límbico, do reptiliano, que é aquilo de se preparar para defender o espaço dele ou para fugir. Então ele vem com um discurso subjacente, ele não fala daquela coisa e tal, para fazer o primeiro canal de comunicação. Aí ele comunicou, ele traz o cara lá pro límbico. E como é que ele joga o cara ali dentro? Com possibilidade de ganho. Exatamente. E como diz um colega meu, a vontade de ganhar tira o medo de perder. Com uma mentira convincente. Uma mentira convincente. Aí como o cara está ali, ele não consegue usar a razão. Porque a razão ela é mais lenta do que a emoção. O cérebro pré-frontal, o cérebro racional, ele dorme a grande maioria do tempo de nossa existência. Ele só entra em ação quando o dono da massa encefálica faz a cagada. Aí que ele diz, cara, tu fez besteira. Vamos processar essas informações. Vai ser preso. Não, e é interessante porque gasta muita energia e a gente tem lá o outro pensador alemão, o Nietzsche, que fala lei psicológica do menor esforço.
Por que se usa menos? Porque é muito esforço. Você tem que ler, por exemplo, um livro de 200, 300 páginas. Hoje temos até pouco tempo. Mas na época que eu era moleque, era o que tinha. Era TV, escutar um rádio ou ler. E eu gostava de ler desde muito novo. E você vê que no passado a própria filosofia, os grandes persuadores de conceitos, eles tinham muita contundência. Por quê? Porque não existiam esses canais que nós temos disponíveis hoje. Hoje você vai, às vezes ele tem uma dúvida sobre um determinado assunto, ele vai ali, faz a busca, tem uma resposta pequena, mas não é aprofundada, e ele acha que sabe. Daí ele entra numa coisa chamada suposição fatal, porque ele pensa que sabe, mas não sabe nada. E acha que vai praticar. E a pior ignorância é essa, né? É, suposição Porque fatal. você saber que não sabe é virtuoso. Virtuoso. Agora você socrático. achar que sabe... Agora você achar que sabe, você desconhecer a própria ignorância, aí é doído. Aí é e doído. Hoje é tudo nadador de superfície. É dilacerante. Nadador de superfície. Nadador. O cara não se aprofunda em tema nenhum. É o sofista do passado. Falando em sofista, já respondendo aquela pergunta dos grandes players, dos grandes mestres da filosofia, podemos dizer do Karnal, sempre tem ótimas lições. Mário Sérgio Cortella, Karnal, eu gosto muito do Karnal. Próximo da minha terra, o professor Clóvis de Barros. Tem um outro personagem que é muito parecido com o Cortella, é um médico chamado Roberto Chernachick. Médico, mas que é palestrante. Sei quem que é, sei. Ele teve um filho que nasceu com problema, que disse que ia morrer com 1 ano, que depois ia morrer com 5, depois ia morrer com 10 e está com 48. Olha que benção. Minha idade. Só que coisa, né? Coisa linda, né? Então, é quando você tem um propósito, quando você tem uma causa para trabalhar em cima daquilo. Porque uma coisa é eu pegar e lá levar meu cérebro trino e trabalhar só com a razão no laboratório, é isso e tal, e não ter aplicabilidade prática para minha família ou para mim. Agora, quando você consegue fazer um canal de comunicação entre você usar a tua razão, mas por um fator motivacional, nós temos parecidas, a mãe, o pai, uma vida de dedicação para ajudar numa causa que depois se estende para toda a comunidade. Exatamente. Isso torna a vida muito mais doce, muito mais terna e boa de ser vivida. Exatamente. A vida de propósito, ela tem outro sabor. Exatamente. Muita gente acaba... Então, os 7 P's termina com o propósito. Tudo que você faz aqui, nesses 7 P's, ele objetiva o termina no propósito, é o oitavo. Que é o grande... Oitavo? Termina no oitavo ali, porque nós temos a persuasão. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Eu tenho 7 aqui, então falta 1. Tem 7? Mas esse é o... O propósito é o último, digamos, tudo somado tem um objetivo específico de realizar o teu propósito de vida, que pode... Exatamente. Para um é de um jeito, para outro é de outro, outro, mas há um propósito. Se encerraria ali no Como a felicidade é um propósito, né? Isso é muito importante, porque é uma coisa que às vezes a pessoa esquece. Exatamente. Ela faz, e onde que fica a felicidade? Que não é plena, não é 24 e horas se por dia. perguntar para 100 pessoas, o que é a felicidade para você? Não sei se um vai responder que a felicidade é um propósito. Ele vai achar que a felicidade é uma coisa que ele vai viver, é uma ilusão que ele vai viver. Ele vai ter milhares de definições, mas é verdadeiramente um dos P's da nossa essência. Não, e é interessante você tocar nisso, porque encerra ali, então, com o propósito, mas é interessante, o propósito número 7, e daí um propósito número 8. Então, você teria ali um propósito... um adicional, digamos assim. Uma bonificação. É até meio matemática, um lato senso. Certo. Para a vida. E daí você tem o propósito íntimo, que é aqui você teria um propósito profissional, e aqui um propósito pessoal. E por que está dividido dessa maneira? Porque lembra que a gente falou do criacionismo, que no 7º dia o Criador descansou? Certo. E na numerologia também, o 7 ele encerra o ciclo do palpável, da matéria. E o 8º, que hoje até tem umas pessoas que fazem a tatuagem número 8, representa o infinito, ele é o número 1 do extrasensorial.
do extrapalpável, que seria o da vida eterna, da busca e tal. Muita gente não sabe disso. Eu converso com meus amigos e eu explico isso dentro. Teria alguma coisa a ver com, digamos assim, com o universo? Tem a ver com o universo, com a religião, com a religiosidade, não com a religião em si. Porque daí você pega, por exemplo, tudo que é matéria, tudo que é sensorial, tudo que você tem o conhecimento, que está dentro da palpabilidade humana, encerraria ali no número 7. E quando você parte para a questão da fé, da cura através da fé, do vencimento, do merecimento... Teria a ver com o espiritual? Com o espiritual, da vida eterna, começaria então no 8. Porque... É como se tudo estivesse começando de novo... Um novo ciclo. No novo ciclo. Só que no extra palpável. Aquele que você não está, digamos, você não tem a conexão direta com ele. É espiritual mesmo. Sentimental, é você e aquilo que você imagina. Você e Deus. Aí cada religião pode denominar de uma maneira. Seria a divindade. A divindade. A questão do espírito, porque um da acredita alma. de um jeito, outro acredita de outro. Sem entrar em méritos de ser ateu, não ateu, mas um acredita que Deus é assim, outro acredita que Deus é não sei o quê. Então essas variações é que entram no novo ciclo, seria mais ou menos isso? Não? Isso, um novo ciclo. Porque até aqui... Cada um pensa e acha do jeito que ele observa. Porque até E tem alguma coisa a ver com o pertencimento, mas no lado... Isso, daí lá no espiritual. Lá no exatamente, ele inaugura que seria o primeiro estágio da questão dele, conexão com o universo, com Deus, com o Criador do mundo ou dos mundos, né? É interessante. E por isso que é o do infinito. Porque então encerra o ciclo da matéria no 7, e daí ele entra do espiritual, e o 8 é a simbologia do infinito. A partir dali, a imaginação dele o transporta. Ou começa de novo, e para alguns tudo encerra ali, e assim cada um vê da sua forma, né? Mas de alguma maneira é um novo ciclo. É um novo ciclo. E ele precisa estar com esses ciclos anteriores bem resolvidos. Claro, é uma analogia. Sim, mas é a pessoa, tipo assim, eu acredito nas coisas, então eu pratico os 7 P's, e quando eu, digamos assim, complementei a missão, eu passaria para esse novo ciclo, que, digamos, seria uma nova existência, como muitos acreditam na tal da reencarnação. Reencarnação. Seria mais ou menos um paralelo, não é isso? Exatamente, uma reencarnação ou uma ressurreição. Uma ressurreição. E daí tudo isso está lá dentro do campo íntimo, do coração, do cérebro e... Cada um na sua. Cada um na sua. Então você resolveu e é importante, desculpe, mas é importante a pessoa acreditar nisso, que quando ela pratica os 7 P's, ela vai viver melhor, vai ter mais sucesso na vida, vai ter resultados bons e, consequentemente, ele gera a possibilidade de passar para um novo ciclo. Novo ciclo. Independente de como ele vê e acredita nessa intelectualidade. Exatamente. De uma pseudo-reencarnação. Porque daí tem aquela história, quem planta tâmara não colhe tâmara, porque demora mais que uma geração para nascer. Jabuticaba quase. Jabuticaba ainda dá para... Agora tem umas enxertadas aí que o cara no segundo ano já está colhendo. Mas o que significa isso? Que você tem que ter esse propósito ultra geracional. Você não está fazendo para você. Está fazendo em amor de um filho, do filho de alguém. Então, esse 8º seria, por exemplo, a lei do retorno, se encaixa ali. A lei de você ter uma vida que seja um propósito extra financeiro, de você ajudar a estar bem com você mesmo. Não é aquilo que você dá com a mão e segura o celular para gravar com a outra. Publicidade. Hoje é assim, né? Eu gostaria que você repetisse... para, de repente, as pessoas que estão nos assistindo, marcasse, de repente, algum passou batido, não marcou, esses, sem as definições você já deu. Então, o cara que estiver mesmo interessado, ele que volte o vídeo lá, a entrevista, mas para que a pessoa eventualmente tenha sucesso na vida, tenha uma vida mais estabilizada, com as emoções mais equilibradas. Repete aí esses 7 P's. 7 P's.
sem digamos, citar pormenores. Eu digo, ó, você quer ser feliz? Quer isso? Explica da tua forma esse detalhe. Vamos elencar aqui então. Presença, número 1. 2, postura. 3, pertencimento. 4, palavra, direito de falar, palavra, parlatório. A gente atende os presos aí nos presídios, chamam de parlatória. As casas de leis, chamado de parlamento, parlamentarismo. Aí, quando você tem a palavra, você trabalha a persuasão. E os 2 primeiros P's que inaugura a minha retórica dentro dessa metodologia de comunicação é o pão com palavra. Pão com palavra, tudo começa ali. O pão é que origina tudo. Tudo. O pão que te alimenta, você tem que estar alimentado fisicamente. E a palavra que é que te alimenta intelectualmente. Palavra de apoio da esposa, da mãe, do filho, dentro do teu mundo. Quando você está indo para outro mundo, você teve o pão e teve a palavra de encorajamento, aí você vai na presença, postura, pertencimento, a palavra, persuasão, e daí você tem o propósito. Então a gente encerra ali o P de pão e palavra, com mais os 5, a gente chega na persuasão. E daí o propósito que ele tanto encaixa seria o 8º. Seria o 8º, é aquele que... É o pulo para o novo ciclo. O novo ciclo, que daí é aquele ciclo íntimo. Ou seja, você, como diz a música do Raul Seixas, você já cumpriu os 12 trabalhos, reescreveu o livro dos séculos passados, assinou o duplicado e inventou o baralho. Passeou de dia, dormiu de noite, consertou vitrola para ouvir música. Sabe trecho da Bíblia de cor? Sabe receita mágica de amor. Conhece em Marte um amigo antigo, lavrador, que te ensinou a ter do bom e do melhor, mas o que você não sabe por inteiro é como ganhar dinheiro. Mas isso é fácil, você não vai parar. Você não tem perguntas para fazer porque só tem respostas a dizer, a declarar. Essa música é espetacular. E entra mais ou menos isso. Você, depois que cumpriu os teus trabalhos e você focou nisso, aí você vai ter tempo. Resolveu a vida. Isso aqui é para tudo. É em casa, com o filho. Depois que eu comecei, que eu desenvolvi esse método, apliquei. Eu auto-apliquei. E converso com alguns amigos. Rapaz, tem amigo meu que eu vou visitar, ele fala, depois de 1 ano, conversando contigo, começou a fazer sentido. Eu falo, mas é assim, é homeopatia. Você não sabe, mas começou a semente a germinar no dia que eu te falei. Só que demora. Aceitou a semente, o embrião começa a germinar. E você começou a pensar nisso, né? Aquele troço ficou renitente e de repente você se transformou no novo homem, no super-homem do Leno, Nietzsche. nós estamos com quanto tempo? O que você que tem a dizer aí? Então vamos lá. Os minutos finais aqui. Deixa eu só ligar aqui. Eu queria só, rapidamente, avisar o pessoal que vai assistir da Europa e também dos Estados Unidos, que nós temos lá em Orlando, na Flórida, atendendo todos os brasileiros fora do Brasil, tá? E dentro também, tá? O Daniel Pereira Silva, nosso amigo Dan, que mora em Orlando, na Flórida. Então você pode estar procurando na página do Facebook Usa BR Connection, você que quer tanto apresentar quanto fazer parte do nosso hall de apoiadores. Você pode procurar o Daniel Pereira Silva, ou você pode me procurar, ou ainda pode procurar o Silvio Neumann para estar ingressando aí com entrevistas, sendo entrevistado, né, Silvio, pela gente, ou por mim, ou pelo Silvio, até pela Márcia, se for o caso. E você, especialmente você que mora em Orlando, na Flórida, pode estar falando pessoalmente com o Daniel, marcando aqui pelo nosso Messenger e falando com o Daniel Pereira Silva lá em Orlando para ver como é que vai fazer, como é que a gente pode atender vocês online. Porque o trabalho nosso de podcast, Silvio, funciona online. Nós atualmente temos na Mundo Mulher TV a Mundo Coach, da Lenice Corrêa, né? Então nós aqui no Castelo Excalibur em Joinville, no Brasil, Santa Catarina, cortamos as câmeras lá em Orlando, na Flórida. Então ficou interessado, quer participar, quer ser um palestrante, um podcaster, ou quer ser um entrevistado, procura o Lennon Portes, ou procura o Daniel Pereira Silva, fala com a gente aqui na página, ou nos comentários do canal de YouTube Usa BR
Connection, Silvio. Só queria agradecer muito a presença do doutor, agradecer ao Silvio que prontamente veio entrevistar, a Márcia pediu e você veio, né, abrilhantar a nossa noite maravilhosa de podcast, e aí fica na tua mão aí para você reger o final do nosso bate-papo de hoje. Silvio, obrigado. Ok. Então, gente, nós estivemos hoje, então, aqui com o Dr. Edivaldo Gomes, mentor de marketing pessoal, e que também tem a proposta de gerar fazer mentoria de marketing logo adiante, que é o marketing político. E eu quero dizer que foi uma satisfação muito grande, viu, doutor, tê-lo aqui. Foi um papo bastante agregador e as pessoas precisam de conhecimento. E diante disso, a gente vai encerrando, e eu gostaria que o doutor fizesse as suas considerações, dissesse mais alguma coisa que eventualmente acha que ficou fora do nosso contexto, e fique à vontade para as considerações finais, então. Silvio, eu é que agradeço, realmente foi um bate-papo fluido, muito bom, e realmente as pessoas precisam, e elas não precisam somente de quantidade, porque a quantidade de informações que recebemos hoje é absurda, mas nós precisamos de filtro, precisamos de qualidade. E eu, então, dada toda essa situação da tenra idade, mantive como um sonho que eu quero sempre regar, sempre adubar, que é o de levar informação e motivar as pessoas. Porque às vezes a pessoa está em casa, hoje nós somos solitários na multidão. Exatamente. Com toda a informação que existe. Com toda a informação. A gente, nesse quesito, às vezes parece que caminhou para trás. Porque a gente tem, se entrar aqui, todo mundo tem N amigos no Facebook, no Instagram, mas no frigir dos ovos, se ele convidar para cortar um bolo bem mediano, um bolo que ele fez em casa, soprar a velhinha, não envolver cachaça, não tiver luxúria, não tiver vaidade, não tiver nada, talvez vá um ou dois. Agora, se ele convidar os amigos para fazer um open bar em algum lugar, aí vai bastante, né? Então, o amigo verdadeiro, a quantidade você conhece nas festas, e a qualidade você quando está recluso. Vamos lá em casa, fazer um bate-papo. Então, esse tipo de conversa, essa divagação, só para complementar, eu também estou com a faculdade trancada em razão de tempo de filosofia. É uma área que porque eu digo que os fatos da vida são imutáveis, mas a percepção sobre o fato depende de você. Depende de cada um. Exatamente. E o que você não pode mudar, você pode se moldar. Exatamente. Ou você muda ou você molda. Porque senão você se deprime. Uma mensagem na tela. Grande abraço, doutora Rosemar também, minha seguidora, minha companheira, mulher lutadora que faz um trabalho sobre RH que, olha, fora do comum. Advogada, ela a vida inteira trabalhou com gestão de RH e fez direito para dar um foco nas questões que podem originar reclamatórias trabalhistas e fechar esses ralos das empresas. Porque o custo de contratação é alto. Você demitiu, você tem que pagar, tem que internar outra pessoa, então isso já foi equacionado. Dependendo do porte da empresa, uma empresa média, às vezes, no final do ano, chega a gastar R$500 mil com treinamento e dispensa, se for abaixo de 6 meses. É terrível, né? Então, tipo assim, você está falando que é muito melhor prevenir do que tentar remediar ou consertar depois. Exatamente. Isso é o consertar que fica caro, né? Fica caro. Então, aí esse meu propósito íntimo de vida é de não negar, de não deixar, não falhar, não me omitir quando eu encontrar palco, que é o que nós temos aqui, e plateia, que é o que vocês estão vendo lá. Então, esse foi o meu propósito de vida. Sempre que eu posso, eu vou falar, por mais que a pessoa esteja oscilando naquelas camadas sentimentais e mentais, porque quando lá na infância eu fui alimentado e tive um incentivo, que eu fiz então, o tal do pão com palavra.
E isso tem um amparo bíblico. Você que está nos assistindo, leia a Bíblia com regularidade, quando você puder, porque ali é um livro da vida. Ali ensina muita coisa, independente da conotação que o cidadão dá. Se ele vê aquilo como sendo algo que é religioso, se ele vê aquilo como sociológico, filosófico, mas o poder da Bíblia é inquestionável. É o livro mais lido e talvez o menos compreendido. Exato. E lá na Bíblia diz que nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O tamanho que a Deus. Bíblia tem, doutor, na espessura, que normalmente a Bíblia é um livro com folhas finas e uma quantidade grande, considerável de páginas. E o tamanho que ela tem é verdadeiramente a demonstração de que o mundo tem uma existência bastante longa e que por essa terra já passaram grandes personagens que pensaram e escreveram através dos vocábulos sabedoria intensa. E essa sabedoria intensa é que tem que ser absorvida pelas pessoas e interpretada com inteligência e não pelo emocional, que simplesmente leu a Bíblia ou simplesmente repete ali os versículos, capítulos e versículos como se fosse um papagaio. Que é isso que basicamente quase sempre acontece. Porque eu vou ler para vocês o versículo tal, não sei o quê. Não é assim que se pratica a essência da Bíblia. A essência é você ler, interpretar e entender o que aquilo está transmitindo. E quando possível, aplicar. E aplicar. Essa é a grande parte, né? Então, um livro dessa grossura, que muitas pessoas colocam embaixo do braço, ou então botam aqui no peito, e saem por aí como profetas ou como portadores da palavra eclesiástica, da palavra santa, digamos assim, são pessoas que estão na superfície daquela que nós falamos, suposição fatal. Suposição fatal. A prática é a essência, e saber entender o que ele leu e o que ele está tentando transmitir para outra pessoa. Isso sim é a prática da essência da Bíblia. O resto é resto. É balela. Balela. Um professor, amigo meu, professor de História, de Filosofia, um grande estudioso das escritas em aramaico e hebraico, ele fez uma palestra, que eu estava presente, e ele disse que a igreja, não gosta de pisar em terreno minado, sim, porque lá naquele 8º número, né, quando você abre esse portal das convicções pessoais de cada um, é complicado, então não tem regra. Mas ele disse que há uma tradução que ela é usada normalmente de maneira equivocada e que Jesus deixou então, na sua passagem por esse plano, a palavra que seria o norte da religião que ele então fundaria, que é a ortopraxia. Ortopraxia, que ela é confundida com a ortodoxia. E o que sugerem essas duas palavras? Que a ortodoxia é o pensar reto. E a ortopraxia é praticar o reto. Por isso que ele diz, joga a primeira pedra, tira a primeira pedra, quem nunca errou, quem nunca pecou. Trocando isso em miúdos, a maioria pratica um e não pratica o outro. Não, a maioria... E os dois são paralelos, né? E a maioria pensa, ela pensa reto, só que age torto. Então, pouco adianta conhecer menos da Bíblia, mas praticar aquilo. O amor ao próximo, e muita gente tropeça no ego. Então, quando o ego estiver muito grande, vai lá ler, por exemplo, Apocalipse. Vai ler Eclesiastes, que diz que o corpo voltará ao pó e o espírito a Deus. E entra um personagem no Eclesiastes, que entra. Eu não sou muito da Bíblia, tá? Mas uma das partes que me chamou a atenção é o Eclesiastes, e Salomão, né? Ele foi um místico dos dois lados, né? De posição e contraposição. Porque, né? Inclusive, muitos grandes filósofos, eles batem nessa tecla de que há uma contradição, que Salomão não deveria estar diante do que ele foi na Bíblia.
né? Porque ele, digamos assim, ele foi um grande curador de sabedorias, um grande julgador e um grande personagem, mas ele também tem o lado... Tem. Foi um grande ortodoxista, digamos assim, e ortopraxista. Mas, como isso perpetua até hoje, e hoje também, se a gente olhar praticantes dessa parte aí, a gente vai ver que tem piores, Tem piores. do que ele. Muito, né? Mas E que são ferrenhos, né? Porque eu sou o discípulo, eu sou a palavra de Deus. Esse é o da ortodoxia, mas a ortopraxia desmente, né? Eu quero que tu me escreva essas duas palavras aí, que eu Depois eu quero vou estudar elas. Quero estudar essas duas palavras. Os seus gestos desmentem as suas palavras. Meu grande amigo, prazer em te conhecer, prazer em receber você aqui. Disponha dessa casa. Faço votos que de repente se crie um podcast também aqui com o Leno e venha fazer parte dessa história toda aqui, porque nós precisamos evidenciar o conhecimento, nós precisamos transformar pessoas. E no terceiro P, aqui no quarto P, está exatamente a prática Da palavra. palavra. No podcast, nas entrevistas e na persuasão, que é um codinome da palavra. É só um resultado. A persuasão é o resultado da palavra. A palavra é soberana e nos conduz a patamares elevados a nível de intelectualidade, conhecimento e, acima de tudo, como pessoa. Obrigado. Eu que agradeço. Um abraço para vocês, né?